Disseram meu nome no portão como quem pronuncia a sentença. Eu só respondi presente, porque era preciso. O camburão parou, o mundo balançou, e eu pensei que talvez aquilo, o cheiro de ferro e água sanitária, a vibração das trancas, fosse o som exato do que eu me tornei. Chama-se Tremembé esse lugar. Dizem que aqui a noite dura mais do que a coragem. Eu me chamo Isabel Couto. Não era um nome famoso até virar notícia. Não era uma pessoa corajosa até precisar sobreviver a mim mesma. Fui trazida para a ala L com um cobertor áspero nos braços e uma história que todo mundo acha que já conhece. O crime que trouxe meu rosto às telas não cabe em manchete, mas as pessoas gostam quando cabe. Eu aprendi a respirar devagar para não explodir no primeiro corredor. C12, a agente disse, empurrando a porta. Se você também acredita que o amor pode nascer até nos lugares mais improváveis, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que faria no lugar dela. Vamos sentir juntas cada batida dessa história. A cela tinha 2 camas, uma janela miúda, um reforço de grades cruzadas. No canto, sentada com a calma perigosa de quem manda mesmo quando se cala, estava Sandra Nogueira, chamada por quase todas de Dona Sam. Dava para sentir que o pátio girava em torno dos horários dela. Não era a mais alta nem a mais forte, mas nenhum olhar passava por cima do dela sem pedir licença. Chegou cedo, ela disse, sem pergunta. Me trouxeram, respondi, tentando fazer a voz mais firme do que estava. Aqui ninguém chega, aqui é trazida. O que você tem de verdade é como fica. Coloquei o cobertor na cama de cima. Pela janela, um retalho de nuvem afiada. Tentei não pensar no passado, mas ele vinha com fome. Na televisão lá fora repetem meus erros como se fossem futebol, lance a lance, câmera lenta, comentarista, opinião. Aqui dentro o comentário é mais curto. É ela. Aprendi que 3 sílabas podem pesar uma vida inteira. No banho coletivo, o vapor batia nas paredes como chuva presa. Eu contava azulejos sempre que a memória ameaçava morder. Quem não sabe acha que prisão é só ferro. A pior parte é o espelho de dentro. Na fila do pão, alguém esbarrou em mim de propósito. Eu segurei. Ouvi risadas de canto. Voltando ao corredor, Dona Sam apareceu como sombra que resolve desenho. Não encostou, não perguntou, apenas ficou. Tem presenças que protegem mais do que paredes. Você é da TV? Disse uma voz atrás, com certa fome. Eu sou a que respira. Respondi, e por um instante gostei da resposta. Na C12, à noite, a luz falhava num ritmo que lembrava coração ansioso. Dona Sam sentou na cama de baixo com o corpo tranquilo de quem jamais pede desculpa ao espaço. Eu fiquei quieta no alto, fingindo dormir. Na prisão, todo mundo finge um pouco para não desabar. Qual é o seu silêncio? Ela perguntou. O que dói quando para? Então não para. Ri sozinha, sem querer. Havia um humor seco na forma como ela descascava frases. Pensei em responder, mandei mal e deu no que deu. Mas calamos as palavras que nos estragam. Em vez disso, perguntei, e o seu silêncio? Ela demorou tanto que achei que não viria a resposta. Por fim, disse, o meu silêncio tem nome de gente. No 3º dia, me levaram para o galpão de envelopes. A máquina mastigava papel sem pressa. Eu tentava aprender o ritmo para não me cortar. Cortei. O sangue que apareceu foi pequeno, mas aqui nada é pequeno. Levei a mão à boca por reflexo e senti o toque firme da outra mão segurando meu pulso. Não mostra gosto de sangue por aqui, Dona Sam falou, encostando fita adesiva no corte. Tem quem viva com fome. Guardei a lição como quem guarda a última moeda. Percebi que as regras dela eram pontes invisíveis, por cima, as agentes, por baixo, as tramas miúdas do pátio, entre ambas, a nossa pele. A pedagoga, Lígia, olhos quentes, fé nos impossíveis, apareceu numa tarde com livros. Disse que leitura é barulho que a gente não escuta. Eu alcancei o primeiro como quem recebe água. Li alto para mim mesma, só para ouvir outra voz dentro de mim. Dona Sam encostou no batente, escutou com expressão de cão velho, atento, medida pronta para avançar ou deitar. Quando fechei o livro,
Ela disse. Continua, sua voz cabe no corredor. Não sei por que tremi. Talvez porque fazia tempo que alguém dizia que alguma parte de mim cabia em algum lugar. No pátio, o sol fere à mesma hora todo dia. É uma lâmina educada. Tainá, do cubículo 9, tinha um modo de olhar que pesava a bolso. Rodava dominó com as amigas, fingia que não via, e via, tudo. Um empurrão leve. Outro. O terceiro veio com vontade. A da TV vai cair, ela anunciou, entediada. Eu me firmei. Aprendi rápido que recuar treina o outro a avançar. O quarto empurrão não veio. Dona Sam caminhou e ocupou o pedaço de chão entre nós como quem acerta relógio. Já deu, Tainá. Quem manda no tempo? Quem não tá devendo atraso. Ninguém riu. Às vezes, o respeito é só um silêncio que se organiza. Tainá quitou poeira, recuou meio passo, guardou a raiva para depois. O pátio respirou, com os ombros. Você não precisava, eu disse depois no corredor. Não te salvei, ela respondeu, simples. Eu só não gosto de bagunça barata perto do meu travesseiro. À noite, a C12 ganhou aquele cheiro de sabonete que quase engana a tristeza. Eu desci um degrau, outro, e parei a um braço de distância. A gente se mede com as mãos antes de se medir com palavras. Hoje não quero lembrar, eu disse, honesta como uma ferida. Então encosta aqui, Dona Sam respondeu, abrindo espaço no ombro. Encostei. O corpo encontrou casa num lugar improvável. Foi uma respiração só por alguns segundos. Emprestada, repartida, suficientes. Não houve pressa, nem gesto que pedisse desculpa. Um abrigo. Eu quase disse obrigada, mas talvez estragasse o milagre com polidez. Vão tentar te usar contra mim, ela avisou no meu cabelo. Já me usam pra tudo, eu disse, tentando rir. A gente aprende a gastar menos sangue. A gente aprende. Às vezes. A primeira vez que a revista veio como ameaça foi numa manhã em que o céu parecia não ter cor. Invadiram celas, sacudiram colchões, derrubaram lembranças no chão. Na C12 nada errado. 2 portas abaixo acharam um celular. Quando dá errado, a culpa viaja mais do que carta. Puseram todo mundo de costas para o muro sob sol duro. O diretor desfilou nomes como quem mostra troféus. Parou no meu. A recém-chegada tá confortável demais. Obrigada por me lembrar que eu ainda tô viva, respondi antes de pensar. A metade do pátio que entendeu riu rápido e guardou o riso para não pagar caro. Dona Sam não sorriu, mas o olhar dela disse, boa. Ganhei um ponto que não soma, mas protege. À noite, a luz piscou 3 vezes. Eu já percebia que Tremembé tem códigos que não constam em lei. Dona Sam bateu o punho no estrado. 1, 2, 3. Não sei explicar. Aquilo me acalmou mais do que todas as orações que eu tinha esquecido. Quando a cabeça gritar, bate 3 também, ela disse, para eu saber que dá para calar. Bati. Eu não queria chorar, mas chorei. Em silêncio, como se a água pedisse licença para sair. Dona Sam não me olhou, o cuidado dela nunca vinha de frente. Só quando a madrugada parecia segura, ouvi. Qual foi o seu erro? Demorei a responder. Ter acreditado que amor é prova de algo. Ela assentiu como quem leva uma lâmina no bolso e conhece corte pelo som. O meu erro foi ter aprendido tarde demais. O quê? Que eu também merecia. Na outra semana, a oficina de leitura encheu. Lígia espalhou poemas como quem dá pão quente. Algumas riram, outras guardaram nos bolsos invisíveis. Eu lia e sentia as palavras riscando a ferrugem de dentro. Dona Sam pediu, de novo. Descobri que minha voz era mais funda do que minha culpa. Quando olhei, ela estava com os olhos baixos, não por fraqueza, por memória. Houve um dia em que Tainá voltou com outro tipo de fome, um celular rodando discretamente nos dedos, um sorriso de peixe que conhece rede. A da TV tem fã-clube, ela cantou, aproximando o objeto da minha cara. Quer ver como te olham fora? Dona Sam apareceu de novo, não como socorro, como aviso. Apaga. Você vai mandar em quem? No meu cansaço. Apaga. Tainá não apagou.
Só aguardou. Mostrou a outras. O pátio ferveu 2 horas depois com boatos. Aqui, boato vira faca se você der cabo de madeira. Foi naquela noite que eu entendi. O mundo de fora não queria saber se a gente respirava, queria replay das tragédias. A câmera adora treva. Talvez por isso me apaixonei pelo ombro que ofereceu luz. Falo apaixonei e parece súbito, não foi. Foi mísero e imenso. A mão dela achando a minha quando a lâmpada falhou, o cuidado em segurar a tesoura, a frase que partia a tempo. E, enfim, o beijo que não prometeu nada além de existência. Não houve pressa nem coreografia. Houve nós. 1 minuto depois, tremi de medo. Ela encostou a testa na minha e disse: "Se cruzar essa linha, não tem volta." "Eu já cruzei", respondi, vendo a mim mesma de fora e gostando menos e gostando mais. A gente jurou não contar. A parede jurou calar junto, mas as paredes aqui têm ouvidos que vendem. Fizeram um barulho de emergência que eu aprendi a traduzir. Revista especial. Cambalearam celas, recolheram provas. No corredor, Dona Sam andou com a serenidade de quem assina o próprio perigo. Parou diante da minha porta, como quem confere um nó. "Vão querer escolher entre nós duas. Não escolhe." "Como não?" "Não entrega o que é nosso em troca de respirar sem dor. Dor passa. A gente se entrega, não volta." Eu quis dizer que nem sempre fui assim, essa pessoa com coragem, mas talvez coragem seja só o que sobra quando não dá para ser outra coisa. Não sei quem soltou a notícia para fora. A cidade come escândalo no café da manhã. Uma manhã qualquer, uma TV qualquer, meu rosto de novo, agora multiplicado por um caso amoroso no presídio. As palavras moral e exemplo vieram em vozes que nunca pisaram num corredor de cela. Eu pensei em como as pessoas amam o espetáculo da queda. E com ódio de mim e medo do mundo, pensei que meu corpo provavelmente carregaria o rótulo mais tempo do que carregaria minha pele. No fim daquele dia, Lígia chegou pálida. "Estão falando em transferência." "Quem?" Perguntei com uma voz que não reconheci. "Você ou ela. Vão decidir." Dona Sam assentiu como quem esperava. Disse apenas: "Se for eu, você bate 3. Se for você, eu bato." Foi assim que selamos o que não era contrato. Quando vieram buscá-la, o pátio prendeu o fôlego. Algemas, coletes, ordens. Eu disse não. Tomei um empurrão que ensinou meu corpo a lição mais antiga. Dona Sam virou o rosto e me olhou como quem entrega uma faca afiada com o cabo virado para dentro. "Lembra", disse ela. "O quê?" "Que amor não é prova, é abrigo." Levaram-na. A lâmpada falhou uma vez e eu desejei que tudo apagasse para sempre. À noite, batidas. 1, 2, 3. Na parede distante me disseram que o mundo insistia em acontecer. Respondi: 1, 2, 3. Chorei outra vez porque nenhuma fé explica esse milagre simples de som atravessando parede e devolvendo gente. Dias depois, um envelope apareceu enfiado por baixo da porta. Dentro, um papel com letra firme. "Se a noite ficar grande demais, deita no meu ombro que mora em você." Eu encostei na parede e jurei que senti o cheiro do sabonete dela. Deitei no chão frio e, pela primeira vez desde que entrei, dormi sem pedir perdão. Não sei como termina o que comecei escrevendo hoje. Talvez eu esteja errada de novo. Talvez não exista certo quando se fala de culpa e de amor. O que eu sei é isto: enquanto eu lembrar o ritmo das 3 batidas, eu existo. E enquanto eu existir, tem uma parte de mim que não se entrega ao que o mundo decidiu que eu sou. Meu nome é Isabel Couto, e este é o começo do meu diário na C12. Se alguém lá fora ler, que entenda. Eu não quero ser desculpada. Quero ser contada inteira. Faziam 28 dias que Dona Sam tinha sido levada para outra ala. Desde então, o som do pavilhão mudou. Era como se o ar respirasse mais pesado, como se as paredes tivessem saudade. Eu também. A rotina segue igual. Fila,
Revista, contagem, marmita, silêncio, mas há sempre um lugar vazio no refeitório, uma sobra de sombra no corredor. Às vezes acho que a falta dela reorganizou o espaço, como se as grades tivessem se acostumado à presença. A pedagoga Lígia tentou me animar, trouxe um novo livro. Disse que leitura cura. Cura o quê? Perguntei. A vontade de desistir, respondeu. Li como quem mastigava vidro, devagar, engolindo dor. As palavras falavam de perdão, mas o perdão é luxo de quem dorme em cama limpa. Aqui a gente só quer sobreviver até a próxima contagem. Uma noite, quando o gerador falhou e o escuro voltou a ser dono, ouvi as 3 batidas. 1, 2, 3. O coração pulou antes que a mente entendesse. Ela estava viva. Respondi o código no ritmo certo. As paredes devolvem o som como abraço. Desde então, cada noite passou a ter voz. Um dia, durante a faxina do corredor, um agente deixou cair uma pasta. Papéis se espalharam e entre eles uma folha marcada com o nome Nogueira Sandra. Reconheci a letra fria dos relatórios. Peguei sem pensar e escondi no balde. Na cela, abri devagar. Comportamento disciplinado, risco médio, transferência recomendada, preventiva. A palavra preventiva doía mais do que sentença. Preventiva de quê? De amar? Dobrei o papel e guardei dentro do travesseiro. Desde que ela saiu, eu não choro. Deixo o choro preso no estômago. Ele alimenta mais do que o pão. Na oficina, Tainá voltou a provocar. A princesinha perdeu a rainha. E você continua perdendo tempo, respondi. Ela riu. Dizem que a tua madrinha fez acordo. Dizem tanta coisa. É, mas nem tudo é mentira. Aprendi que nas prisões o boato é uma moeda e todo mundo quer o troco. Na segunda semana de setembro, Lígia me chamou para ajudar na biblioteca. Disse que precisava de alguém de confiança. No canto, caixas velhas com livros doados. Enquanto limpava as capas, encontrei um envelope amarelado. Na frente, nenhuma assinatura. Dentro, uma carta escrita com letra firme. A cela muda, o código não. 3 longas, 2 curtas, 3 longas. S. O corpo reagiu antes da mente. O código era o mesmo que usávamos no pátio quando o barulho escondia tudo. Valia por um beijo, por um aviso, por um "estou viva". Dessa vez a mensagem trazia um horário, 00:00, e um lugar, Galpão 3. Naquela noite, cada minuto foi faca. O relógio velho do corredor marcava o tempo em batimentos. Quando deu 00:00, levantei, os pés descalços no chão frio. O corredor dormia. As luzes piscavam. Atravessei as sombras até o galpão. A porta estava encostada. Abri devagar, o cheiro de óleo de poeira antiga. E ali, entre as prateleiras, ela, Sandra. De uniforme cinza, mais magra, mas ainda com o mesmo olhar que desmonta o medo. Você, sussurrei. Fica quieta, respondeu encostando o dedo nos meus lábios. O toque foi rápido e elétrico. Tudo dentro de mim quis correr e ficar ao mesmo tempo. Como você? Trocamos turnos. Tenho gente que deve favor. Ficamos ali, escondidas entre caixas e silêncio. Ela me contou que ouviu rumores sobre transferências definitivas. Que a direção queria acabar com as ligações entre alas. Vão te mandar para outro estado, disse ela. E você? Eu? Eu já aprendi a sair antes de ser levada. O jeito como ela falou fez o corpo dela parecer maior. A luz do corredor atravessava o vidro quebrado, riscando a pele dela como se marcasse território. Eu pensei que você tivesse esquecido, falei, baixo. Ela sorriu de um jeito que doeu. Esquecer é luxo de quem nunca amou alguém perigoso. Quando ela me abraçou, o tempo parou. O som do mundo desapareceu. O cheiro de sabonete barato voltou a ser perfume. O toque dela não pedia, relembrava. Eu tremia. Ela também.
Aqui não, Sul. Ela parou no meio do nome, lembrando que o nome já não era permitido. Aqui não. Aqui é o único lugar onde a gente existe, respondi. E pela primeira vez desde que entrei em Tremembé, eu me senti viva. Dias depois, rumores correram. Diziam que alguém viu 2 sombras no galpão. O diretor mandou revista geral. Na C12 não acharam nada, mas o olhar das agentes mudou. Desconfiança tem cheiro. Na biblioteca, Lígia me olhou com pena. Eu tentei proteger vocês. Você não precisa. Preciso sim, porque o sistema não perdoa amor, Isabel. Ele só entende culpa. As noites voltaram a ter códigos. Às vezes 3 batidas, às vezes só uma. Ela dizia que era sinal de resistir. Eu dizia que era sobreviver. No fundo, sabíamos que era amor disfarçado de aviso. O pátio inteiro começou a mudar. Algumas mulheres começaram a se olhar diferente, com curiosidade, com coragem. O rumor do nosso amor virou metáfora, lenda, ameaça. Havia quem nos odiasse e quem nos admirasse. Mas o que mais me assustava não era o que diziam, era o que eu sentia. Eu já não tinha vergonha. Certa manhã, o diretor mandou me chamar. Na sala dele, o ar era gelado demais para um corpo quente. Isabel, você tem consciência do que está fazendo? Perguntou. Estou cumprindo pena. Está inspirando as outras. Inspirar é crime agora? O amor dentro da prisão é. A risada escapou antes que eu pudesse segurar. Então deveria ser proibido respirar. Ele não gostou. Anotou algo com raiva contida. Vai ser transferida. Para onde? Para bem longe dela. Saí sem responder. Lá fora, o pátio me engoliu de novo. As mulheres olhavam como quem sabia. Eu olhei para o alto e vi o reflexo da luz piscando em código. 3 longas, 2 curtas. 3 longas. O plano estava em movimento. Na madrugada, antes da transferência, Lígia me apareceu com um papel escondido dentro da Bíblia. Se te levarem, olha para o céu. Eu sempre encontro um jeito de atravessar grades. S. Guardei o bilhete no peito. Quando abriram a cela, o primeiro raio de sol atravessou a janela e juro, por um instante, o ar pareceu livre. Não por fora, por dentro. A via-pia arrancou. O retrovisor mostrava o muro de Tremembé ficando pequeno, e eu percebi que o amor pode caber até nas coisas que a gente não escolhe. Fechei os olhos. 3 batidas no vidro da porta ecoaram da ala distante, como se o som tivesse aprendido a seguir. 1, 2, 3. E foi assim que eu soube. O que a gente viveu não tinha acabado, tinha apenas aprendido a esperar. Faz 1 mês que fui transferida. A cela nova tem cheiro de tinta úmida e desespero guardado. As paredes são mais claras, mas a claridade não melhora nada. O silêncio daqui parece outro tipo de castigo. O tipo que te faz ouvir a própria cabeça. O uniforme mudou de cor, mas continua apertando igual. As grades também mudaram de posição, e mesmo assim sei que no fundo estou no mesmo lugar. Tremembé não é só um prédio. É um eco. Um nome que a gente carrega por dentro mesmo que o corpo muda de ala. Dizem que Sandra está em isolamento. Ninguém confirma, ninguém nega. As agentes evitam o assunto como se o nome dela trouxesse azar. Eu aprendi a não perguntar, mas não consegui desaprender a sentir. Toda noite, a lâmpada pisca 3 vezes. Às vezes acho que é defeito, outras vezes tenho certeza que é ela. O coração aprendeu a traduzir sinais. Na biblioteca, as caixas novas chegaram. A pedagoga, Lígia, continua firme, mesmo com o medo nos olhos. Ela ainda acredita que o conhecimento liberta. Eu já não sei se liberta ou só muda o tipo de prisão. Você vai continuar escrevendo? Perguntou, me entregando um caderno sem capa. Para quê? Para não esquecer quem você é. Escrever é perigoso aqui.
Palavras demais despertam curiosidade. Mas o que me resta é isso: escrever para existir. Na primeira página, eu rabisquei: se o amor é crime, então eu sigo cumprindo pena de coração aberto. Parei e ri sozinha. Tem dias que a ironia é o que impede o choro. No refeitório, as conversas mudaram. Agora as mulheres falam de nós. Dizem que o vídeo tá rodando lá fora, cochichou uma. Dizem que a história delas virou símbolo, completou outra. Eu fingi que não era comigo, mas por dentro senti o chão balançar. Vídeo? Que vídeo? Ninguém sabe explicar direito. Só dizem que um grupo anônimo soltou imagens do pátio, das celas, das conversas, e que o público do lado de fora enlouqueceu. Naquela noite, Lígia me chamou na enfermaria. Precisamos conversar, disse, olhando para a porta antes de falar. Alguém vazou os arquivos de segurança. O corpo gelou. As câmeras do galpão? Ela assentiu. E o resto também. O vídeo mostra vocês duas. Eu queria perguntar como, mas a pergunta morreu antes de sair. Ela continuou. Lá fora estão chamando vocês de as amantes de Tremembé. Ri sem humor. Sempre acham um título. As pessoas estão divididas. Tem quem defenda, tem quem queira ver você desaparecer. Silêncio. E ela? Perguntei. Tá viva. Mas juraram calar. A cabeça girou. O mundo voltou a ser pequeno demais para mim. Passei os dias seguintes tentando entender se o amor pode sobreviver à exposição. Aqui dentro, nada é segredo por muito tempo. A solidão não é ausência, é vigilância. Uma tarde, enquanto eu lavava o chão do corredor, ouvi o rádio da agente tocar uma voz conhecida. Vídeo gravado dentro do presídio mostra intimidade entre duas detentas. O balde caiu das minhas mãos. A água se espalhou pelo chão. A agente me olhou com desgosto. Orgulhosa agora, hein? Virou estrela. Sorri de canto. Estrela? Então cadê o céu? Ela bufou e saiu. Eu fiquei ali, tentando recolher o que sobrou da minha calma. Naquela noite escrevi: amar alguém no escuro é aceitar que a luz pode ser crueldade. As mensagens começaram a aparecer em lugares improváveis. Um papel dobrado dentro da marmita. Uma frase escrita a lápis na lateral da pia. Ainda estou ouvindo você. Sandra. O código voltou. 3 batidas, 2 pausas, 3 batidas. A parede respondeu. Era ela. Ainda viva, ainda perto. O corpo respondeu antes do pensamento. Toquei o concreto e sussurrei. Eu também. Dias depois, a direção organizou uma entrevista com a imprensa. Queriam limpar a imagem do presídio, transformar em espetáculo. Escolheram voluntárias. Eu estava na lista. Na sala, câmeras, luzes, microfones. O diretor falava de reintegração, valores, reabilitação. Eu só ouvia o barulho do meu próprio sangue. Uma repórter perguntou: você acredita que o amor pode existir num lugar como este? Respirei fundo. O amor existe em qualquer lugar. O que não existe é o direito de viver ele. O silêncio pesou. A câmera aproximou. O diretor suava. A repórter sorriu com os olhos. Essa é uma frase forte, Isabel. É o que sobrou de mim. Depois da entrevista vieram as retaliações. Revistas mais violentas, horários reduzidos, bilhetes rasgados. Mas também vieram cartas, de fora. Mulheres escrevendo: obrigado por dizer o que a gente nunca pôde. Vocês me deram coragem. Eu lia todas em segredo. Algumas vinham com flores secas, outras com orações. Uma delas trazia uma foto do céu sobre o muro. Atrás, escrito em caneta: entre ferro e fogo, ainda tem céu. O tempo aqui é doido. 1 minuto pode durar um dia. Mas o destino ainda sabe o caminho da cela errada.
Uma tarde, enquanto o pátio era evacuado por conta de uma briga, vi um vulto conhecido entre as sombras da oficina. Cabelos presos, olhar firme. Sandra. O corpo reagiu antes da mente. Corri até a grade. Ela me viu, sorriu breve, aquele sorriso de canto que guarda um mundo. Fez o sinal. 3 batidas, no peito. 1 no coração. 2 no ferro. O código tinha mudado. Significava: espere por mim. As agentes gritaram, empurrando todas para dentro. Mas eu já sabia. Alguma coisa grande estava prestes a acontecer. À noite, o presídio mergulhou em silêncio. Não o silêncio comum, mas o que vem antes da tempestade. As lâmpadas começaram a piscar uma a uma. Depois, tudo apagou. No breu, as paredes vibravam com batidas longas e compassadas. Era o código multiplicado por dezenas de vozes. 3 longas, 2 curtas, 3 longas. Um coral de resistência. Pisei no chão frio e entendi. Não era só sobre mim e ela, era sobre todas. Sobre o direito de sentir sem ser punida. O coração batia no mesmo ritmo das luzes. No escuro, ouvi o som da fechadura girando. 1 vez, 2, 3. A porta abriu, e o mundo, por um segundo, pareceu respirar de novo. A porta abriu sem fazer alarde, como se a noite tivesse aprendido boas maneiras. O corredor era um corredor de sombras. O mundo, um só ouvido. Dei 2 passos e esperei o terceiro como quem pede permissão ao chão. O ar tinha cheiro de chuva que ainda não caiu. Ouvia-se ao longe a respiração coletiva da ala, um mar contido atrás das paredes. Isabel, disse uma voz que meu corpo reconheceu antes que o meu nome a reconhecesse. Não foi grito, foi murmúrio. Uma ponte baixinha entre 2 ilhas. Sandra. Ela estava no fim do corredor, encostada na parede, rosto sem pressa, olhos acesos. Trazia o cabelo preso e uma calma que desorganiza qualquer tropa. Olhamo-nos como quem confere se o coração não mentiu no escuro. Não temos muito tempo, sussurrou. A energia cai na próxima batida. Na terceira, você vem comigo. Para onde? Para dentro do que a gente prometeu. As luzes pularam, apagaram, voltaram. O código rodou por cima de nós como constelação domesticada. 3 longas, 2 curtas, 3 longas. Na última, atravessei. Ela segurou meu braço com firmeza de mão que sabe conduzir. Seguimos por um corredor estreito que cheirava a papel molhado. Passamos pela sala da lavanderia, entramos num depósito de ferro velho. Um cadeado aberto foi pendurado como brincadeira de mau gosto numa grade lateral. Quem te deu isso? Perguntei. Quem aprendeu a ouvir, respondeu sem explicar. Caminhamos até a saída de serviço do galpão, paramos atrás de uma porta de metal. Do lado de fora, o pátio parecia a respirar por um pulmão mecânico. Sirene, silêncio, sirene, silêncio. Tive vontade de voltar, ou de correr, as 2 coisas ao mesmo tempo. Se quiser desistir, é agora, ela disse. Ri sem humor. Eu nunca cheguei a ser uma pessoa que desiste, só fui a pessoa que erra. Eu também, Sandra respondeu, e o jeito como disse também tirou a vergonha de mim por um instante. Abriu a porta. A noite coube inteira na fresta. Céu de tuano escuro, holofotes escolhendo alvos, vozes distantes em escala de ameaça. No muro, a lâmpada piscou de novo e reconheci a letra da nossa teimosia. Ela indicou o canto de sombra onde o concreto faz abrigo. Atravessamos. Alguém assobiou 2 tons curtos, um longo. Um vulto do lado de fora do alambrado respondeu com os mesmos 2, depois silenciou. Era senha de gente que não existe nas planilhas. Um carrinho de lixo atravessou o pátio empurrado por uma funcionária miúda, capuz cobrindo metade do rosto. Ela não nos olhou, e mesmo sem olhar,
A gente sabe quando é vista sem perigo. Sandra colocou uma máscara simples no meu rosto. Não é para esconder rosto, é para respirar melhor. Por quê? Porque daqui a pouco o medo vai tentar roubar o ar. E a gente não entrega o que precisa. O plano seguiu como se estivesse sendo inventado no momento. A funcionária deixou o carrinho a 2 passos da nossa sombra. Dentro, sacos pretos de plástico e um cobertor dobrado. Sandra colocou a mão e tirou um envelope grosso, papel dentro de papel. Uma caixa de metal pequena. Um pendrive que reluzia no escuro como dente de bicho. O que é isso? Tudo o que sobrou da gente, ela disse, e o que pode sobrar para as outras. Girei o objeto nos dedos como quem tenta adivinhar o peso das consequências. Eles estão esperando por isso lá fora? Perguntei. Quem eles? Os que acreditam, ou que precisam acreditar. Ela pousou a mão no meu rosto e segurou por um segundo a pele que costuma fugir. Não é eles, Isabel, é nós. A palavra nós atravessou minha garganta como alimento cedo demais. Quis dizer tantas coisas. Fica, não fica, me salva, me solta, mas só consegui. E depois? Depois, você volta para a cela, como quem volta para o próprio nome. Eu fico na outra ala, como quem vigia o que ama. E à noite repete o que a gente escreveu hoje. E quando eles descobrirem? Eles vão descobrir. O que a gente precisa é deixar preparado o lugar onde a verdade se esconde. A verdade gosta de casulos. Ela sorriu, e eu entendi. Por trás de toda pedra, um bicho constrói casa. Às vezes somos nós o bicho, às vezes a casa. 2 holofotes varreram o pátio. Agimos como sombra. Encolhemos e esperávamos que a voz fosse impaciente. A luz foi. A sirene mordeu mais perto. 2 agentes passaram correndo com o rádio na mão, gritando códigos que fingiam hierarquia. Assim que sumiram, a funcionária empurrou o carrinho para a esquerda, abriu a tampa falsa e nós mergulhamos a nossa esperança. A madeira fria colou no meu braço. Entre as ripas, via-se o céu pela metade. Sandra encostou a testa na minha por um segundo. Respiração encostando respiração. Se eles pararem o carrinho, eu falo, você cala. Não! Sim? Me deixa falar com o que é meu, ela sussurrou. Quis protestar. O não ficou preso entre os dentes. E naquela prisão mutante que inventamos, o carrinho andou. O ranger das rodas virou oração de metal. Faltava pouco, ou faltava o infinito, e nunca é possível saber quando é noite de verdade. O portão lateral estava entreaberto. Alguém chamava, vamos, vamos! Um som de motor descaradamente clandestino rugiu baixo. Minha mão procurou a dela, e a dela achou. Paramos. Uma mão do lado de fora bateu 2 vezes na tampa. A funcionária levantou. Ar frio, muro de um lado, rua do outro. Um facho de lanterna assinou o ar. Rápido! Disse uma voz feminina, firme, sem medo. Saímos encolhidas pela urgência. Uma caminhonete pequena estava com a caçamba coberta por lona. 2 corpos já sentados lá dentro, capuzes, olhos que brilharam no reflexo. Sandra me empurrou com gentileza para o interior, entrou atrás, a lona baixou, e o mundo virou uma caverna que se movia. Falta pouco, ela sussurrou. Falta o quê? Aprender a respirar sem pedir licença. A estrada de serviços sacudia em buracos pequenos, e com cada tranco eu tinha medo de que o coração aprendesse a cair. O motorista conversava com o ar em voz baixa, e o motor respondia sem drama. Por um minuto achei que seríamos matéria de jornal pela manhã. Por outro minuto, achei que seríamos uma frase bonita numa carta. Por todos os outros minutos eu quis que a noite não acabasse. O barulho de sirenes ficou para trás, como um passado que se recusa a aprender irrelevância. A caminhonete parou. Ficamos imóveis, ouvindo o silêncio escolher um lado. A lona levantou um palmo. Luz fraca, uma casa sem graça. Entrem.
disse a voz de antes. Descemos. A sala tinha cheiro de café frio e mapa sujo. 3 mulheres nos esperavam, uma com tatuagem de andorinha no pescoço, outra de óculos grandes e mãos de quem vive digitando, e a funcionária da penitenciária, sem capuz, rosto miúdo e valente. A de óculos indicou a mesa. Rápido, tem janela de 7 minutos antes do bloqueio. Sandra colocou a caixa de metal no centro. A de óculos abriu com um grampo. Dentro, cartões de memória, um caderno com letras miúdas, 2 fotos desbotadas, o pendrive. A andorinha no pescoço assobiou baixo. Isso derruba a diretoria. Não quero derrubar gente, disse Sandra. Quero levantar as nossas. A de óculos conectou o pendrive num laptop e os cartões num leitor improvisado. Códigos no monitor começaram a passear como se tivessem pernas. A casa ficou inteira em silêncio para que o barulho do upload fosse audível, mesmo que invisível. Quando isso rodar, disse a de óculos, não tem volta. Já não tem, respondi, e percebi que minha voz estava mais velha. O que tem aqui? Perguntou a funcionária. A prova do que fazem com a gente quando acham que ninguém olha, disse Sandra. Mas também a prova do que a gente sabe fazer quando olha uma para outra. E o que vocês querem que eu faça? A funcionária me encarou, olhos miúdos e enormes. Olhei para Sandra. Ela assentiu. Era minha a palavra. Se tudo der errado, você entrega isso, apontei o caderno, numa rádio comunitária. Não grande, pequena, gente que fala com gente. E se tudo der certo? A gente respira. A andorinha riu. Respiração é subversiva. É, Sandra respondeu, principalmente quando é sincronizada. O upload chegou a 87%. Como todas as coisas importantes, os últimos 13% pareceram a eternidade. Senti o corpo de Sandra relaxar 1 centímetro. Em mim, quase tudo ficou tenso. A de óculos mascava uma palavra sem som. Vai, vai, vai. Uma sirene distante feriu o ar. A andorinha foi até a janela, puxou a cortina a um dedo. Pisca-piscas azuis dançavam ao longe. Achamos que tínhamos 7 minutos, temos 5, ela disse. Dá tempo, respondeu a de óculos. 4, 3, 2, 1, eu disse com ela, e quando o 100% apareceu, juro, a casa pareceu crescer por dentro. O arquivo replicou num servidor longe dali, mais longe do que qualquer muro alcança. A de óculos fechou o laptop, puxou o pendrive, devolveu a caixa. Agora corre. Não corremos, saímos com a calma de quem sabe que correr deixa rastros. A funcionária nos indicou a porta dos fundos. A andorinha apagou as luzes, a de óculos ficou com as mãos no teclado, pronta para a próxima janela. Lá fora, a madrugada tinha cheiro de bicho acordado. Você sabe voltar? Sandra perguntou para mim como quem pergunta se sei voltar para mim mesma. Sei. Menti por amor à sobrevivência. Voltamos. A caminhonete se foi na mesma descrição com que apareceu. A rua fez de conta que não nos reconhecia, e a cidade, como faz com tudo, fingiu ser só cidade. Cortamos 2 esquinas, um quintal, uma horta. Entramos pelo beco da lavanderia como quem sempre usou essa entrada. O corredor nos esperava com a mesma cara de antes. E eu entendi. Os lugares não guardam segredos, só nós. Na saída do depósito, Sandra segurou meu rosto com as 2 mãos. O gesto que sempre vem antes das palavras que ferem ou curam. Quando vier a tempestade, não me procura com medo. Me procura com vontade. E se eu não souber a diferença? Respira? Você vai saber. O beijo foi curto, exato, clandestino e livre. Todos os contrários cabiam naquele instante. Pisei para dentro da minha cela como quem pisa num barco que balança menos do que o cais. Ela ficou na sombra, perdeu-se em 3 passos e o mundo voltou a ser o que era. Não precisou combinar nada. A noite sempre trata de refazer a agenda. A tempestade chegou ao acordar. O corredor ficou cheio de botas, os rádios gritavam e o diretor tinha a cara dos homens que confundem ordem com sentido. Mandou juntar todo mundo no pátio.
Os olhares pesavam como pedras molhadas. Uma agente veio até mim com passos de quem quer marcar território. E então Estrela, pronta para despencar, disse com gosto de crueldade no canto dos lábios: Eu não subo, eu respiro. A frase irritou o suficiente para merecer 2 examinar colchonete. Revistaram minha cama como quem procura pecado na poeira. Não acharam nada, além de poeira. Levaram-me à sala do diretor. Sobre a mesa, um tablet. Na tela, manchetes. Arquivos expõem abusos dentro de penitenciária. Áudios e vídeos apontam torturas, extorsões e punições ilegais. Quem são as mulheres por trás da denúncia anônima? O mundo tinha visto. Se acreditaria, era outra história. O diretor esfregava as mãos como quem as lavasse de uma culpa que não admite. Talvez já soubesse que a própria cadeira balançava. Você participou disso? Perguntou. Do quê? Disso. Apontou para a tela como quem aponta para um oceano. Participei da minha vida, respondi. O resto vocês chamam do nome que quiserem. Ele arregalou os olhos, registrou algo numa planilha, provavelmente escreveu insubordinada ao lado do meu nome. Eu secretamente gostei. Fiquei esperando o golpe, a punição polida, o corte exemplar. Veio outra coisa. O rádio dele tocou com urgência. Ouvi secretaria, ouvi comissão, ouvi intervenção. O rosto dele envelheceu 2 anos em 10 segundos. Me dispensou com um gesto de mão. No corredor, as detentas cochichavam. Algumas rezavam, outras sorriam, outras me olhavam como quem olha farol. Lígia apareceu com um papel dobrado na mão. Enfiou discretamente no bolso do meu uniforme. Não abre agora, disse. Abri só quando a cela voltou a ser minha. Era uma impressão de tela, miniatura de vídeo num site pirata. Uma moldura que eu nunca veria num jornal elegante. O título dizia: Entre o ferro e o fogo, vozes de dentro. E abaixo, uma frase entre aspas. Se amor é crime, eu sigo cumprindo pena por amar o que me mantém viva. A voz era minha. O vídeo compilava trechos de depoimentos de mulheres que ninguém costuma ouvir. Não só eu, não só Sandra. Mulheres que aprenderam a costurar a própria pele depois que o mundo rasgou. Chorei de um jeito novo, sem pedir perdão. A parede devolveu um vento inventado pelo ouvido. Bati 1, 2, 3. A parede respondeu 1, 2, 3. Era como se o prédio inteiro tivesse aprendido nossa língua. Ou talvez fossem só as meninas da ala imitando o que salvaria, por 1 segundo, cada uma delas. Dali em diante, os dias foram pequenas guerras seguidas de pequenas festas silenciosas. Vieram policiais de fora, vieram promotores com ternos que cheiravam a fórum, fizeram perguntas que pareciam carimbar uma verdade sem pele. Eu respondia pouco, guardando o resto para as páginas do meu caderno. Fizeram cara feia para as cartas de apoio vindas da rua. Eu as lia na cabeça e as guardava sobre o travesseiro, como quem guarda uma faca e uma flor. Sandra sumiu por 5 dias. No 6º, uma bandeja apareceu na minha porta com uma maçã perfeita demais para ser do refeitório. Já estava mordida. Debaixo, um bilhete. Aprendi a não sumir. Só fico quieta para ouvir o que você diz por dentro. Sorri, chorei, comi a segunda metade devagar, como se o mundo esperasse meu ritmo. O pátio começou a amanhecer com frases rabiscadas no chão. Respira, fica, volta, somos. Uma agente apagou com água, como quem madruga para apagar incêndio. A água não deu conta do fogo. Um dia, Tainá me parou no corredor. Olhar que antes pesava, agora curioso. E se eu quiser acreditar? Em quê? Que dá para amar sem virar isca. A gente ama sabendo do anzol. O truque é não engolir o metal. Ela riu. Um riso pequeno e honesto. Às vezes, é assim que começa. A noite do estalo, como eu a chamo, foi a noite em que eu entendi que o amor não vence, o amor insiste. De madrugada o gerador morreu outra vez. A lâmpada fez questão de piscar no nosso idioma e no escuro pude ouvir passos que eu reconheceria entre 1000.
Os passos que aprendeu a não fazer barulho com o corpo. Vem! Chamou Sandra por um minuto. Atravessamos o corredor até a janela estreita no fim do bloco. A favela ao longe tinha luzes acesas, gente viva lá fora. Ela encarou o quadrado de céu. Eles podem mexer na nossa cama, no nosso prato, no nosso horário, mas não mexem nisso, apontou para o alto. O céu é de graça e é cúmplice. Entre o ferro e o fogo, completei sem saber por quê. Você guardou? Ela sorriu. Ela segurou minha nuca não para puxar, mas para ancorar. O beijo foi curto e tão longo quanto a vontade que temos de que o mundo nos dê 5 minutos de esquecimento. O som de chaves nos arrepiou a pele. Voltamos para as nossas linhas no mapa, como quem volta para o livro depois da interrupção. Deitei e ouvi passos estranhos, e pensei que por hora estávamos a salvo. O por hora salva muita gente. Pela manhã, Lígia trouxe uma pilha de livros como quem traz fanha para fogo que não pode apagar. Entre eles, um com capa azul marinho, sem autor visível. Abri no meio. Alguém em algum lugar do tempo havia escrito: toda lembrança precisa de corpo para continuar. Passei os dedos pela frase como quem acariciar uma ferida cicatrizada. Eu era o corpo de algumas memórias, Sandra de outras. Talvez fosse esse o nosso crime. Dar corpo ao que o mundo quer desencarnar. No pátio, as mulheres traziam novidades. Diziam que a rua estava conosco e contra nós ao mesmo tempo. Diziam que tanta gente assistia ao vídeo que a internet do bairro engasgava. Diziam que tinha havido afastamento de gente grande. Diziam, enfim, que tem coisa que muda mesmo quando parece que não. Tainá veio me devolver um livro que eu nem lembrava de ter emprestado. Não devolve, falei. Por quê? Porque tem coisas que a gente fica devendo por gosto. Ela sorriu. E você? Fica devendo o quê? O resto da história, respondi. No fim dessa semana, recebi visita da minha mãe. Ela nunca vinha. Entrou miúda na sala de visitas, olhou meu rosto como quem volta a aprender a ver. Não me abraçou na hora, ficou decorando minhas feições como quem confere uma parede antes de decidir o quadro. Você tá viva? Disse, pareceu surpresa. Tô. Tão falando seu nome lá fora. Falam há muito tempo. Agora é diferente, agora tem gente defendendo. E você? Ela pensou um pouco, como quem escolhe palavra e não quer errar. Depois encostou a mão na minha mão, leve. Eu tô te ouvindo. Não tinha perdão ali. Não tinha condenação. Tinha presença. Às vezes, isso é tudo que salva. Voltei para a cela com o peito cheio de coisas que não cabiam e mesmo assim cabiam. Deitei não para dormir, mas para ouvir. Bati 1, 2, 3. Como sempre, esperei a resposta. Não veio. Bati de novo. Nada. O corredor respirava normal. Nenhuma urgência. A única urgência era a minha. Sentei. Coloquei os pés no chão frio. Quando levantei, um papel dobrado caiu da barra da cama. Não era meu. Abri. Letra conhecida. Frases curtas. Se eu não responder, é porque aprendi a ficar quieta para que você fale. Fala por mim quando for preciso. Eu te vejo até quando não posso. Durou 1 minuto inteiro até que as batidas voltassem. 1, 2, 3. O coração aprendeu outro ritmo por um segundo e depois voltou para casa. Eu falo, disse ao concreto. Eu falo por nós. Escrevi no caderno até doer a mão. Escrevi sobre o beijo na janela, sobre a marcha silenciosa das mulheres na madrugada, sobre o dia em que entendi que o amor não é prova, é abrigo. Escrevi uma frase para quem nos odeia e uma para quem nos ama, e a mesma valia para as duas pessoas. Eu não quero a sua absolvição. Quero o seu ouvido. Fechei o caderno, encostei a cabeça na parede,
Bati 1, 2, 3. Ouvi 1, 2, 3 de volta. Sorri. A lâmpada piscou. A cidade lá fora deve ter piscado também, porque às vezes a cidade aprende a nossa língua sem pedir. E antes que o sono me levasse embora, eu disse em voz meio baixa, meio alta, do tamanho certo para caber no concreto: se o amor é crime, eu aceito cumprir pena vitalícia. A cela ficou grande por um instante. O escuro perdeu a arrogância. Respirei e deixei que a noite me carregasse. Quando acordei, o mundo era o mesmo, mas eu não. E isso, aqui dentro, é revolução. Dizem que o silêncio é a pior forma de castigo. Mas o que me deram foi outra coisa. Depois da revolta, me deixaram sozinha numa cela que parecia feita para testar a memória. Sem som, sem rosto, sem relógio. Aqui o tempo não passa. Ele mastiga devagar. No primeiro dia, contei as rachaduras da parede. No segundo, comecei a dar nome a cada uma. No terceiro, parei de contar. Não sei quantos dias fiquei no isolamento, mas aprendi a conversar com o ar. Falei com o vento, com o cimento, com as lembranças. Falei com Sandra, mesmo sem saber se ela ainda estava viva. 3 batidas, Sam. Uma por mim, uma por você, uma pelo que sobrou da gente. O eco devolvia só 2. Talvez o concreto tivesse cansado, ou talvez ela tivesse aprendido a ficar quieta, como prometeu. Um guarda me tirou da cela numa manhã cinza. Acabou o castigo, disse sem olhar. Que dia é hoje? Todos. A resposta foi a mais honesta que ouvi em meses. O corredor me pareceu mais largo, mas as paredes menores. Tinha cheiro de desinfetante e chuva recente. As outras presas me olhavam como quem vê um fantasma que ainda respira. Algumas sorriam, outras desviavam. A pedagoga Lígia me esperava na sala dela. Os olhos estavam vermelhos, mas havia força na voz. O mundo virou do avesso, Isabel. Ele já era torto. Agora as pessoas estão olhando. Sobre a mesa havia uma pilha de jornais e folhas impressas. As manchetes pareciam gritar. O caso das mulheres de Tremembé mobiliza o país. Denúncias confirmadas, investigações abertas. O amor entre grades vira símbolo de resistência. Meu nome estava em todas. Nos comentários, ódio e poesia se misturavam. Li uma frase e parei. Elas amaram no inferno e acenderam fogo na hipocrisia. Ri sem som. Chorei um pouco depois. Voltei para a cela C12. Minha cela, minha cicatriz. Tudo estava como eu deixei. O lençol áspero, o travesseiro com cheiro de sabão barato, o caderno escondido no canto da parede. Passei a mão sobre a primeira frase que escrevi quando cheguei. Se o amor é crime, sigo cumprindo pena de coração aberto. Era engraçado pensar que aquela linha simples agora circulava pela internet como se fosse poema. Talvez o amor precise mesmo ser dito de novo, com palavras pequenas, até alguém entender. À noite, as luzes piscaram de novo, mas dessa vez em sequência diferente. Uma longa, 2 curtas, 3 longas. Um novo código. Meu corpo inteiro reconheceu. Ela estava viva. De madrugada, Lígia voltou com um envelope. Isso chegou para você, disse, sem remetente. Dentro havia uma folha e uma fotografia. Na foto, uma sombra e um braço feminino segurando um cartaz pichado. Entre o ferro e o fogo, ainda tem céu. No papel, a caligrafia conhecida. Ainda sou teu abrigo, mesmo sem teto. S. O peito ardeu como febre boa. Guardei o papel dentro do caderno, entre as páginas mais antigas, como se guardasse uma chama. Nos dias seguintes, o presídio se encheu de vozes novas. Repórteres, advogados, ativistas. Mulheres de coletivos de direitos humanos vieram ler poesia na oficina. Uma delas recitou um verso que ficou preso na minha cabeça. Não é liberdade o que eu quero, é justiça com ternura.
Talvez fosse isso que a gente sempre quis e nunca soube dizer. O clima mudou. As agentes agora tinham cuidado nas ordens. Os olhares de desprezo se tornaram olhares de curiosidade. Algumas até pediram para ler as cartas que eu recebia. Uma delas, a mais jovem, sussurrou: "Eu também amo uma mulher." Eu sorri e disse: "Então respira por nós duas." A noite seguinte trouxe algo diferente. O pátio inteiro estava inquieto. O ar parecia elétrico. As luzes falharam mais cedo do que o normal e antes que alguém dissesse pane, ouvi o som familiar. 3 batidas, 2 curtas, 3 longas. Meu corpo se moveu sozinho. Saí da cama, encostei o ouvido na parede. "Sam?" sussurrei. Nada. Depois, baixinho, como se o concreto falasse com a garganta dela, "Bate 3 se me ouve." O som veio, fraco, mas veio. 3 batidas. Firmes, lentas, vivas. Ri e chorei ao mesmo tempo. A parede pulsava junto comigo. Na manhã seguinte, o diretor do presídio foi afastado. O rádio anunciava nomes, investigações, transferências. A reportagem dizia que as denúncias vieram de dentro. Eu sabia de onde, sabia de quem. Durante o almoço, Tainá veio sentar perto de mim. Ela nunca foi de conversa. "Ouvi dizer que vocês ganharam lá fora." "Aqui dentro ninguém ganha. Mas é bonito ver o mundo tremer por causa de 2 mulheres." Sorri. O amor sempre foi bom em causar terremoto. À tarde, chamaram algumas de nós para uma audiência coletiva. Falaram em revisão de penas, comportamento exemplar, reinserção. Tudo soava bonito demais para ser verdade, mas pela primeira vez me deixaram escolher roupa limpa e prender o cabelo do jeito que eu queria. Na sala, um juiz de terno bege, óculos pesados, voz cansada. Falou de leis, de reavaliações, de boa conduta. Depois olhou direto para mim. "Isabel Couto", disse, "há um movimento social pedindo sua soltura condicional." O coração tropeçou. Soltura? A decisão ainda não é final, mas há pressão popular. Pressão popular. Nunca pensei que essa expressão pudesse soar tão humana. Assenti devagar. "Se me soltarem, para onde eu vou?" Ele não respondeu. Talvez nem soubesse. À noite, não consegui dormir. O medo da liberdade pesa tanto quanto as grades. Passei a madrugada lembrando dos toques, dos códigos, dos bilhetes, do cheiro de sabonete barato e da voz de Sandra dizendo: "Entre o ferro e o fogo, ainda tem céu." Amanheceu chovendo, e pela primeira vez em muito tempo, deixaram a janela aberta. A chuva entrou devagar, pingando no chão da cela, lavando o pó acumulado de meses. Molhou o caderno, as páginas se colaram, mas não me importei. Deixei o tempo fazer o que nunca deixei ninguém fazer: me tocar. No pátio, Lígia me chamou discretamente. "Ela está viva, Isabel." O mundo parou. "Como você sabe?" "Recebi notícia de uma transferência sigilosa para uma unidade de segurança baixa em outra cidade." "Posso vê-la?" "Não, mas ela deixou algo para você." Lígia me entregou uma fita de tecido, desbotada, com as letras SN, bordadas à mão. Era pequena, mas pesada como promessa. Segurei forte e ela completou como um sussurro de esperança. Ela mandou dizer que o amor ainda respira. Nos dias seguintes, as cartas aumentaram. Pessoas escrevendo de todo o canto do país. Algumas diziam: "Vocês me ensinaram coragem." Outras: "Finalmente alguém falou o que a gente sente." A televisão continuava falando do caso Tremembé. Mas agora o tom era outro. Menos julgamento, mais curiosidade. O que antes era escândalo virou narrativa. E mesmo assim, eu segui aqui, sentindo falta da única pessoa que conseguia me fazer esquecer o mundo. Uma tarde, chamaram meu nome no alto-falante. Isabel Couto comparecer à administração. O corredor estava vazio, as paredes molhadas de umidade e esperança. Entrei na sala. Havia 3 pessoas: Lígia,
um agente e uma mulher que eu nunca tinha visto. A mulher estendeu um papel. É oficial, disse. Condicional aprovada. Assinei o documento sem entender se era real. O coração batia rápido, mas a mente estava calma. A porta que um dia se fechou agora abria sozinha, sem força. Na saída olhei para trás. O presídio continuava igual. Muros altos, cheiro de ferro, céu cortado. Mas por dentro algo tinha mudado. Eu já não era a mulher que entrou. A van me levou até a rodoviária da cidade mais próxima. Do lado de fora, o sol parecia outro. Gente com pressa, ônibus, vozes, um mundo. Com a bolsa pequena e o caderno nas mãos, procurei um banco para sentar. Olhei o céu, respirei fundo, e antes que eu pensasse no próximo passo, ouvi 3 batidas leves. Uma no banco, outra no metal da lixeira, outra no meu peito. Virei. No meio da multidão, um rosto conhecido. Cabelos presos, camisa clara, olhar firme. Sandra. Ela não sorriu, não precisou. Os olhos disseram tudo. Entre o ferro e o fogo, ainda tem céu. E eu entendi. A história não tinha acabado. Tinha apenas aprendido a respirar fora das grades. Ela estava ali, sem a muralha atrás, sem o barulho dos rádios, sem as botas ditando o compasso do chão. Sandra me olhou como quem relembra uma canção só ouvindo o primeiro acorde. A rodoviária tinha cheiro de diesel, caldo de cana e pressa. Aquilo tudo sumiu. Ficamos só nós, o banco de metal e as 3 batidas invisíveis no ar. Você, eu disse, e tudo que parecia urgente virou uma palavra só. Eu, ela respondeu. E tudo que parecia impossível virou um passo à frente. Não nos abraçamos no começo. Aprendemos a conter gestos para que eles não fossem usados contra nós. Ficamos de frente, a um palmo, o vento entrando e saindo como mensageiro. Ela me entregou um boné surrado e um óculos escuro barato. Coloca, pediu, sem impor. Coloquei. O mundo trocou de foco. Ela sorriu com o canto dos lábios. Vem. Andamos como 2 pessoas quaisquer, perdidas num dia útil. O sol escorria pelo asfalto, buzinas desenhavam uma partitura desafinada. Uma motocicleta nos levou para uma rua com árvores, depois outra, depois um beco. O portão de uma casa simples se abriu com um ranger de madeira antiga. Lá dentro, uma sala com um ventilador barulhento, um sofá manchado, uma janela que dava para um quintal com pé de pitanga. Casa emprestada, disse Sandra, por 2 noites, o suficiente para nos lembrarmos de que o corpo sabe o caminho do corpo. Eu quis responder, não consegui. O silêncio parecia o idioma mais justo naquele instante. Deixamos as bolsas num canto, tentei ouvir a cidade. Pela primeira vez, o barulho não parecia ameaça. Ela fechou a porta, encostou as costas nela, respirou como quem volta de um mergulho. Virei de frente. Eu achei que você... Eu também achei, mas ainda não foi. Ela me alcançou, e as mãos que já tinham sido estratégia agora eram só mãos. O toque foi lento, cheio de cuidado e sede. O beijo não foi de fuga nem de vitória, foi reconhecimento. Fechei os olhos e todo o mapa do presídio caiu no chão como uma roupa velha. Eu estava inteira. Nós 2 estávamos. Isabel, ela disse no meu pescoço, como se pronunciar meu nome fosse um ato de fé. Você me segurou quando só tinha queda. Você me ensinou a respirar quando o ar era um pedaço de ferro. Respondi. Ficamos ali muito tempo, encostadas, ouvindo o ventilador fingir que era mar. Depois ela me levou até a cozinha. Uma chaleira velha, um açúcar úmido no pote, 2 copos trincados. Chá? Perguntou. Chá. E rimos, porque amor também é saber aquecer a água sem queimar as mãos. Sentamos no chão da sala com as costas na parede. Ela abriu a bolsa de pano e tirou uma fita de tecido idêntica à que Lígia me entregara, só que com outra inicial bordada. Fiz no isolamento, contou, olhando a fita como olhar um retrato, para não esquecer a curva do teu nome.
Tomei a fita nas mãos com a delicadeza de quem recebe uma chave. Na ponta, a letra I bordada torta, bonita de imperfeição. Prendi no pulso. Agora eu te encontro até de olhos fechados, disse. Ela encostou a cabeça no meu ombro e o corpo ficou leve de novo. À noite a casa cheirava a fruta e chuva. Tomamos banho devagar, não por pudor, mas por costume de racionar abundância. No espelho, vi duas mulheres que tinham atravessado um muro correndo por dentro. Tocar a pele sem medo é um tipo raro de oração. O quarto tinha lençol limpo e janela sem grade. Encostamos a testa uma na outra e demoramos o tempo que o mundo nunca nos deu. Foi calmo, foi quente, foi nosso. Não por segredo, por direito. Você sente culpa? Perguntei depois, quando o ventilador soava como bicho manso. Todos os dias. Ela disse sem teatro. Mas hoje ela não manda. Hoje ela não manda. Repeti, como quem aprende uma frase para usar nos dias difíceis. Dormimos juntas, e o sono veio sem barganha. Sonhei com um pátio vazio e um céu inteiro, com Lígia recitando um poema sem saber que sempre foi a nossa sacerdotisa. Com Tainá aprendendo a rir com os olhos, com uma parede devolvendo 3 batidas e uma quarta que não é barulho, é promessa. Acordei antes da luz. O mundo novo ainda cabia na palma da mão. Sandra estava de lado, dormindo com o punho fechado num gesto de quem ainda guarda coragem no bolso. Eu quis acordá-la só para dizer, olha, a janela, mas deixei. Às vezes amara não interromper o descanso. Fui até o quintal. O ar da manhã tinha gosto de folha. Um cachorro latiu 2 casas depois. Alguém varreu a calçada como quem escreve uma carta aos poucos. Lá dentro, o telefone barulhento da sala tocou. 3 toques. 2, parou. Anotei mentalmente a sequência. O mundo virou código e eu gostava. Quando voltei, ela já estava sentada, segurando uma caneta e um mapa amassado da cidade. Riscou 2 pontos. Aqui é onde estamos. Aqui é onde eu preciso ir. Preciso? A denúncia abriu uma porta, Isabel. Não dá para fechar agora. Tem mulher demais ainda em silêncio. Você quer voltar? Eu quero voltar de outro jeito. O plano é simples e ambicioso. Pôr voz em quem ainda só recebeu ordem. Tem coletiva hoje numa praça, pequena, honesta. Gente que não fala por nós, fala com nós. Se eu for, a pauta muda, vira espetáculo. Se você for, vira história. O coração bateu numa curva. Eu lá fora falando por nós? O medo e o orgulho se encostaram como vizinhos difíceis. E se perguntarem de você? Diz que eu respiro e que a gente não some, espalha. E se a polícia? Você está incondicional. Pode legalmente dizer. Quem cala, consente. Quem fala, respira. Peguei sua mão. A pele era quente como uma casa com fogão aceso. Eu falo. Então eu fico te ouvindo do lugar onde o amor precisa de espelho. Ela colocou o boné em mim, ajustou a aba, ajeitou a gola da minha blusa como quem arruma a mesa antes de uma celebração. E antes de sairmos, encostou a boca no meu ouvido. Lembra do que somos. O quê? Abrigo. A praça era um quadrado tímido entre árvores e prédios. Um carro de som pequeno, 3 microfones, caixas com interferência, umas 50 pessoas, várias mulheres com cartazes, crianças correndo, jornalistas independentes, 2 câmeras profissionais, curiosos. O sol brincava de atravessar as folhas. Eu tremia sem querer parecer que tremia. Lígia surgiu do nada, abraçou-me com o corpo inteiro. Você tá linda de coragem, disse. Vai lá. Subi no caixote que servia de palco. Não havia roteiro. Havia um caderno com páginas manchadas de lágrimas e sabão. E havia uma cidade com ouvidos que às vezes esquecem que nasceram para escutar. Apontei o microfone para o peito só para sentir o bicho vibrar. Olhei para as mãos, pensei na janela sem grade, no lençol limpo, no ventilador cansado e na cela, no ferro, no fogo, no céu. Bom dia, falei. Meu nome é Isabel Couto. Eu vim contar o que ninguém filma.
Silêncio bom. O barulho da rua aceitou esperar. Na prisão, o tempo dá mordidas pequenas até você se acostumar a ter menos. Você começa a medir o dia pela lâmpada que falha, pelo barulho das chaves que dormem e acordam, pelo pão que não vence a fome, pela mão que segura a sua quando o resto do mundo quer ver você cair. Eu não estou aqui para pedir desculpa, estou aqui para falar inteira. Olhei para uma menina sentada no chão, com os olhos grandes e um laço roxo no cabelo. Amar alguém lá dentro foi meu crime mais bonito. Eu não quero que você romantize a grade. Eu quero que você entenda que a ternura é um direito tão básico quanto o prato de comida. Quando a gente beijou, o ferro não sumiu. Mas por um minuto, ele ficou quieto. Respirei. A voz voltou sem tropeçar. Tem gente que me chama de símbolo. Tem gente que me chama de problema. Eu sou um corpo que existiu num lugar onde o corpo virou evidência. Hoje eu escolhi existir aqui. E quero pedir duas coisas. Que você escute quem nunca teve microfone e que você olhe para quem a cidade esconde atrás de siglas e números. Eu não sou sigla. Eu sou uma mulher que aprendeu a bater 1, 2, 3 vezes no concreto até o concreto me devolver paz. A praça ficou densa e leve ao mesmo tempo. Uma senhora ergueu um cartaz, Justiça com ternura. Um menino repetiu, 1, 2, 3, batendo de leve no joelho. Um cinematógrafo profissional tirou o olho do visor e me encarou com o rosto limpo de pressa. Eu não tô sozinha, continuei. Eu sou o nome e voz de uma casa inteira. A casa tem gente que cozinha memórias, gente que costura feridas, gente que recita poemas como quem passa pomada. Não façam do nosso amor um produto. Façam dele um espelho. Se refletir doer, não tirem o espelho. Olhem mais. Alguém aplaudiu. Depois outra pessoa. O som espalhou como água. Eu terminei com o que precisava ser dito. Entre o ferro e o fogo, ainda tem céu. A gente mora nesse pedaço. Obrigada. Desci do caixote com as pernas moles e o peito cheio. Lígia chorava e ria. Uma mulher me abraçou dizendo, por mim, por todas. Um repórter perguntou onde estava a outra. Eu sorri, respirando. Ela te ouve? Olhei para a copa das árvores. O vento respondeu por mim. Sempre. À tarde, voltamos para casa emprestada. Sandra não estava. No lugar dela, sobre a mesa, havia um rádio, pequeno, desses antigos, e um bilhete. Liga às 18. Em qualquer estação. Eu aprendi a entrar pelas frestas. Sentei no sofá, dedos inquietos. Girei o botão, encontrei chiados, músicas, pregações, futebol. O ponteiro do relógio da cozinha andava como se soubesse a direção. Às 18 horas, uma vinheta tosca, voz de apresentador cansado. Boa noite, Brasil. E então, no meio do noticiário sem sal, uma gravação entrou como faca em pão velho. Se vocês estão ouvindo isso, é porque entenderam que a ternura merece espaço. Aqui fala uma mulher sem documento de fala, mas com garganta inteira. Aqui fala a que vocês chamaram de 1000 nomes, menos o meu. Eu vim lembrar que ninguém apaga o que 2 mulheres acenderam no lugar onde se apagam pessoas. Era a voz dela, Sandra. O país inteiro ouviu. Eu ouvi de joelhos, mãos no rádio como quem segura um coração emprestado. Não quero que briguem por nós como se fôssemos bandeira. Quero que vivam por vocês com a coragem que encontraram na nossa vergonha devolvida em forma de amor. Entre o ferro e o fogo, olhem o céu. E se precisarem de senha, batam 3 vezes. A casa saberá abrir. A transmissão caiu. O apresentador fingiu que era intervalo. Eu ri alto, chorei alto. Ela aprendeu a entrar pelas frestas, pensei. Sempre soube. No dia seguinte, arrumamos a casa cedo. Era hora de seguir. Sandra entrou sem anunciar. Trazia uma mochila leve, o cabelo preso num coque apressado, um vestido simples. Senti vontade de pedir ao mundo para congelar naquela moldura. Para onde? Perguntei. Para onde couber gente, sorriu, e histórias. E nós? Nós somos a parte que coube dentro da parte que falta. Abracei, beijei, decorei de novo a geografia da pele.
Depois amarramos nossas fitas no mesmo punho. I e S. Nós duas, no mesmo pulso. Faça o sinal? Pedi. Ela bateu 1, 2, 3 na mesa. Respondi com 1, 2, 3 no meu peito. Tá pronto, disse. Na calçada, o mundo parecia ter aprendido a respirar mais devagar. A cidade sempre foi barulhenta, hoje soava como um corpo que aceita o passo. Caminhamos até a rua principal. Uma menina passou por nós com um cartaz enrolado e um laço roxo no cabelo. Ao ver as fitas no nosso punho, sorriu, sem saber por quê. Alguns sorrisos nascem de reconhecer o que é possível. No semáforo, o vendedor de balas repetiu como mantra: "É 2 por 10, moça." Compramos 2 por carinho ao refrão. O ônibus chegou, abriu a porta e choveu gente. Entramos, sentamos no fundo, de mãos dadas por baixo da bolsa. A paisagem começou a mover os postes e os postes pareceram acenar de volta. "O que você vai dizer quando perguntarem, e agora?" Sandra quis saber. "Que agora a gente continua." "E quando perguntarem, até quando?" Olhei pela janela. O céu estava inteiro, mesmo cortado por fios. "Até o concreto aprender a amar." Ela riu, beijou minha testa. "E se nunca aprender?" "A gente ensina, todo dia. 1, 2, 3. O ônibus atravessou a ponte e a água lá embaixo carregou o sol como quem não precisa de permissão para brilhar. Eu escrevi na última página do caderno com letra firme: "Não é liberdade o que eu busco, é vida com ternura. Se o amor é crime, sigo incondicional de eternidade." Assina Isabel, filha do ferro, guardiã do céu. Fechei o caderno. Sandra encostou a cabeça no meu ombro. O motorista aumentou o rádio. Um coral de vozes anônima surgia de algum lugar, cantando uma canção que não conheço, mas que sabia acompanhar pelo coração. As pessoas olhavam a paisagem, ninguém olhava para nós. E aquilo era a maior das liberdades. Bati de leve no banco do metal. 1, 2, 3. Ela respondeu no meu punho. 1, 2, 3. E fomos, mãos dadas, atravessando a cidade como quem atravessa um sonho que finalmente aprendeu o caminho de volta para casa. Se essa história te arrepiou, comenta 3 batidas para eu saber que você sentiu cada palavra. Compartilha com quem acredita no amor, mesmo entre o ferro e o fogo. E se inscreve no canal para viver outras histórias que queimam e curam ao mesmo tempo.